Amém? Abra sua Bíblia, por favor, Salmos 116. Salmos 116. Salmos 116, verso 12, 13, 14. Salmo 116, verso 12, 13 e 14. Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus, que é poderosa. Diz assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem o quê? Me feito. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o seu povo. Feche os olhos. Pai, fala conosco, meu Deus, em nome de Jesus. Fala com o nosso coração, de forma que ele possa, meu Deus, entender claramente a tua palavra, Senhor. Que esta palavra, Senhor, purificadora, essa palavra poderosa, ela venha certamente surtir efeito em nossas vidas. Faça isso, meu Deus, para que o seu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Pode assentar, por favor. Preste atenção na palavra de Deus. O salmista aqui, ele faz uma pergunta. Ele diz assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem me... Olha aqui para frente, por favor. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem me feito. Eu não sei se você já parou para pensar, se você conseguiria pagar ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito na sua vida. Ele faz essa pergunta, e creio eu que nós não conseguiríamos pagar o Senhor, ou dar o Senhor alguma coisa, pelos benefícios que Ele nos tem feito. Quem está compreendendo? Às vezes, nós lemos a Bíblia de maneira que nós não entendemos ela. É ou não é verdade? A gente lê a Bíblia e fala assim: o que essa palavra está querendo dizer? Então nós precisamos, quando formos ler a Bíblia, nós precisamos entender a palavra do Senhor o seguinte: para quem esse escritor estava escrevendo, em que época que ele estava escrevendo. Essa carta, ela é história, é uma carta, aliás, ou é uma poesia, ou é uma profecia, ou é um livro que de repente seja um livro poético. Então nós precisamos entender. É por isso que às vezes nós não conseguimos. E quando nós oramos a Deus, nós pedimos a direção do Senhor, na palavra de Deus, nós vamos entender a palavra dele. Às vezes você não lê a Bíblia porque você não consegue entender. Eu acho muito difícil, acho. O próprio apóstolo disse que há textos na Bíblia que são difíceis de compreender. A gente lê as cartas de Paulo, tem coisa ali que é complicada de entender. Então a gente precisa examinar a Escritura, buscar entender, peça ajuda, tenha um bom dicionário bíblico em casa. Sabe por que eu estou falando isso? É porque eu estou vendo muitas pessoas se desviarem por não conhecer a palavra.
Existem muitas pessoas que estão entrando numas seitas, porque as seitas têm se infiltrado no meio evangélico e têm arrastado muitas pessoas que não são cautelosas, pessoas que não leem a palavra, não guardam ela no coração. Uma moça falou para mim assim, tem fulano que está me ligando, está falando isso, eu falei, toma cuidado que isso é uma seita terrível. Mas é uma seita terrível, por isso que nós precisamos, como diz no livro de Judas, zelar pela fé que uma vez foi dada aos santos, batalhar pela fé que uma vez foi dada. Então nós temos uma fé, nós precisamos batalhar por ela, amém? Então se a gente for olhar esse texto, nós vamos entender o seguinte, que nós não podemos pagar o Senhor, dar ao Senhor alguma coisa, para retribuir todos os benefícios que Ele tem nos feito. Quando nós levantamos pela manhã, nós abrimos os olhos, nós obviamente estamos respirando, e nós às vezes não valorizamos isso, nós não valorizamos o ar que nós respiramos, que é de graça, o Senhor nos dá de graça, a saúde que Ele nos dá para ir e vir, a gente não tem noção, a gente não tem a mínima noção do que o Senhor faz por nós, a bênção de Deus na nossa vida. Então a gente não consegue fazer algo para retribuir, a não ser recebê-lo, o Senhor, de todo o nosso coração, amém? Por isso que no versículo posterior, ele vai dizer assim, tomarei o cálice da salvação, e invocarei o nome do Senhor. O Senhor Jesus tomou um cálice de dor, que eu e você não poderíamos suportar, o cálice que Ele tomou por nós, para que hoje nós tivéssemos o cálice da salvação, amém? Ele diz, tomarei o cálice da salvação, e em seguida ele diz, invocarei o nome do Senhor. Se você analisar o texto de 1 Coríntios 10, 16, você vai ver Paulo falando sobre o cálice da bênção ali, o cálice da bênção. Ele diz assim, nós lemos ali, tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor, ou seja, eu vou tomar o cálice da salvação e vou falar com Deus, eu vou invocar o Senhor. Por isso, 1 Tessalonicenses fala que nós temos que orar sem cessar, porque Jesus, Ele quer ouvir a nossa oração, Ele quer falar conosco, Ele quer ser nosso amigo, e existem pessoas que não conseguem mais falar com Deus, que não oram mais, parece que está brigado com Jesus, e Ele fala, eu invocarei o nome do Senhor. Então Ele está dizendo assim, a única coisa que eu posso fazer, é tomar o cálice da salvação, que é uma bênção, amém? O cálice da salvação, invocar o nome do Senhor. Lá no livro de Joel, o profeta Joel, ele fala que, no capítulo 2, verso 32, fala que aquele que invoca o nome do Senhor, vai ser salvo. Invocar o nome do Senhor. A Bíblia fala para nós, se a gente for olhar, a Bíblia fala que havia uma linhagem, que buscava o Senhor, de Sete, buscava a Deus, invocava o nome do Senhor, eles começaram a invocar o nome do Senhor. Então ele disse, olha, eu vou tomar o cálice da salvação, e vou invocar o nome do Senhor. Que maravilha, que bênção, amém, povo de Deus? Então aqui ele está falando que é uma vida de oração, viver em oração, invocando o nome do Senhor, falar com Deus a todo tempo. As lutas não podem fazer você parar de orar, ao contrário, ela tem que fazer você orar mais e mais. A Bíblia fala para nós no livro de Hebreus, que as lutas que nós vivemos, os que nos antecederam, os nossos irmãos, passaram coisas piores.
coisas piores. E por isso eles deixaram de orar? Por isso eles deixaram de falar com Deus? Não, pelo contrário. Eles foram martirizados pelo nome do Senhor, mas não negaram a fé. É por isso que aqui nós lemos o salmista falando que ia tomar o cálice da salvação. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o teu nome. Então o segredo da nossa vitória, o segredo da nossa vida com Deus é isso aí. É tomarmos posse da salvação, desse cálice da salvação, e falar com Deus, continuar invocando o nome dele. Amém? Vamos ver o que está escrito no verso 14. O versículo 14 está escrito assim: pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todo, de quem? De todo o seu povo. Então ele está falando assim: olha, eu vou cumprir os meus votos, as minhas obrigações. É melhor sermos obedientes do que sacrificar. Existem pessoas vivendo uma vida de sacrifício, sacrificando a sua vida, mas não tem obedecido o Senhor. Então é melhor a gente obedecer do que sacrificar. Abra sua Bíblia lá no livro de Samuel, 1 Samuel, lá no capítulo 15 de Samuel, 1 Samuel capítulo 15, olha o que diz aqui a palavra de Deus no versículo 22. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Então é melhor a gente obedecer a palavra do Senhor, amém? É o que a Bíblia diz. Olha lá, é melhor obedecer do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Então, em toda a Escritura, nós vamos ver que a palavra de Deus aponta que nós devemos ter uma ligação com Deus. Obediência, ser obediente ao Senhor, obedecer ao Senhor, a palavra dele. Se a palavra de Deus está pedindo algo, nós temos que o quê? Fazer. Se você faz um voto com Deus, você tem que fazer o quê? Cumprir, seja ele qual for o seu voto. Se no teu coração você fez um voto de fazer algo para o Senhor, você precisa fazer, senão você está em desobediência. Então faça esse voto com o Senhor, seja obediente. Ele diz assim: olha, eu pagarei os meus votos na presença do povo. Os votos dele a quem? Ao Senhor. Então a primeira coisa que ele fala é tomar o cálice da salvação, invocar o Senhor, pagar os votos. Quem está compreendendo? Deus tem falado ao nosso coração. Cada um de nós sabemos o que nós precisamos fazer para o Senhor. O que nós estamos precisando fazer para Deus. Porque o que eu falei, em nenhum dinheiro nós vamos pagar aquilo que o Senhor nos dá, aquilo que o Senhor nos faz. Sim ou não? Então ele fala o quê? Já que Jesus tomou um cálice de dor, para que hoje tivéssemos o cálice da bênção, o que está escrito aqui: eu vou tomar o cálice da salvação. Guarda essa palavra bem no teu coração, meu querido, minha querida irmã. Guarda essa palavra, palavra de salvação. Toma esse cálice da salvação. Toma esse cálice da salvação. Tenha uma vida de oração. Orai sem cessar, fala com Deus. Em toda a Bíblia nós vamos ver pessoas que se encontravam às vezes em dificuldade,
A primeira coisa, quando a gente vê Moisés, quando ele ia tomar uma atitude, quando ele ia tomar uma decisão, ele ia até o Senhor e falava com Deus: Senhor, o que eu faço? Olha, essas águas estão amargas, o que eu faço, Senhor? E o Senhor dava ali uma direção. Olha, Senhor, esse povo está sem o que comer, dá uma direção. E o Senhor dava uma direção para ele. Sim ou não? É o que nós devemos fazer, queridos. Existem pessoas desanimando, parando. Nós não podemos parar. A luta vem para mim, vem para você. Nós temos que saber administrar. Nós temos que saber vencer, saber lutar. Nós não podemos parar por qualquer coisa, não. Seja lá o que for que você esteja enfrentando. Mas você tem que erguer a tua cabeça e falar assim: olha, Senhor, eu vou te servir. Amém? Lembra, tem uma letra de uma música da Lauriette, a cantora Lauriette, que fala assim: ainda que para te servir, Senhor, eu tenha que chorar, te servirei porque comigo estará. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. As tuas lágrimas invadem o meu olhar. É isso? É? Então, ainda que nós estamos em dificuldade, nós não podemos parar de falar com Deus. O diabo quer parar a nossa oração, porque ele sabe que a oração, ela tem poder. A oração é muito forte. Você pode perceber em todas as igrejas, quando se tem uma campanha, é muita gente que vai. Mas quando fala assim, vamos fazer uma campanha de oração, olha para você ver, em todos os cultos das igrejas, o pastor Carlos sabe o que eu estou falando. Todos os cultos de todas as igrejas, às vezes é um culto de quarta, de quinta, seja lá o que for, mas no círculo de oração é a maior dificuldade que tem, em toda a igreja. Se tem 50 pessoas na igreja, se vai 3 orar é muito, todas as igrejas. Por isso que 1 Tessalonicenses 5,17, Paulo falando à igreja de Tessalônica, ele diz assim: orai sem cessar. Nós não podemos parar de orar, de forma nenhuma nós podemos parar de orar. Amém, povo de Deus? Se parar de orar, a oração é a gasolina do crente. Se você parar de orar, você não anda, você não vai para frente, as coisas não acontecem, não flui, não vai. Então precisamos tomar o cálice da salvação, tomar o cálice da salvação. Em nome de quem? Em nome de Jesus. Quem está compreendendo? E nós vamos tomar o cálice da salvação. Fica de pé, por favor, em nome de Jesus. Fecha os teus olhos. Fecha os olhos. Isso. Coloque a sua mão no seu coração nesse momento. Você vai falar com Deus. Você que talvez está em dúvida em relação à tua salvação, você vai pedir ao Senhor que Ele te perdoe. Não importa o que você fez, não importa o que você estava fazendo outrora, o que importa é que você chegou aqui hoje, e você vai sair hoje de uma forma diferente. Você vai sair daqui fortalecido, porque o Espírito do Senhor está aqui, o Espírito de Deus está aqui. Feche os olhos. Meu Deus, venha nos fortalecer, Senhor. Essa pessoa que entrou aqui desanimada, essa pessoa que foi até uma luta, meu Pai, dela chegar até aqui nesse lugar chamado casa de oração, meu Deus, mas hoje ela quer tomar o cálice da salvação, Senhor. Ela veio entregar toda a vida dela ao Senhor, porque ela sabe, meu Deus, que por mais que tudo que o Senhor faz por ela, ela não consegue pagar, meu Deus, mas ela vem entregar a vida dela ao Senhor. Ela vem entregar toda a vida dela ao Senhor, meu Pai. Então receba, Senhor, as nossas vidas em Tuas mãos, nesta noite. Que esta pessoa saia daqui hoje renovada,
Que esta pessoa saia daqui, meu Deus, de uma forma, meu Senhor, meu Pai, de uma forma transformadora, de uma forma diferente, meu Deus. Meu Pai, quando esta pessoa entrar na sua casa, como Moisés que resplandecia a glória do Senhor no teu rosto, assim essa pessoa seja também, meu Deus, transformada, Senhor. Que essa pessoa venha entender qual que é a tua boa, agradável e perfeita vontade, Senhor. Meu Senhor, coloca a tua mão sobre essa vida. Esta pessoa que entrou aqui hoje, meu Deus, passando por uma dificuldade, por uma luta grande, meu Senhor. Talvez na família, talvez no casamento. Essa muralha que se levantou na saúde. Meu Senhor, essa guerra, Pai, que se faz na família dela. Mas hoje ela veio buscar a força do Senhor. Hoje, meu Deus, ela veio invocar o Senhor, meu Pai. E o Senhor disse na tua palavra que todo aquele que invocar o Senhor será salvo. Então, meu Deus, estende a tua mão sobre essa vida, estende a sua mão sobre essa família, meu Senhor, esta pessoa que está em casa, que está orando, meu Deus, e ela tem a certeza que a oração pode mudar, pode transformar, meu Senhor, através da fé. Então encha, meu Pai, esta pessoa agora com teu poder, com teu espírito, com a tua unção, que essa mulher saia daqui hoje renovada, meu Deus, que ela saia hoje com o espírito renovado, um espírito de fortaleza, meu Deus. Oh, meu Pai, encha agora esta vida, Senhor, com teu poder, com a tua grandeza, meu Senhor. Fortalece agora, meu Pai, a tua igreja, o teu povo. Meu Deus, vem com a tua unção, vem agora derramar, Pai, a tua graça, a tua fortaleza sobre essa criatura. Faz ela sentir a tua presença, meu Pai, a tua presença gloriosa. Isso. Fala com Deus agora, igreja. Fala com o Senhor. Diga para Ele: Senhor, eu estou aqui. Eu quero me alegrar em Ti. Eu quero me fortalecer no Seu Espírito, porque só o Senhor é Deus. Isso, igreja. Fala com Deus agora. Não aceite sair daqui do jeito que você entrou, da forma que você entrou, cansada, desanimada. Não aceite essa situação na sua vida espiritual. Toma agora o cálice da salvação. Toma agora, em nome do Senhor Jesus. Seja fortalecida, igreja.